Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou pregar sobre o divórcio. É um tema muito polêmico e está escrito na Bíblia sobre o divórcio. Muitas pessoas querem aprender de Jesus. O homem ensina conforme o teu ego, conforme a tua vontade, mas a vontade não é do homem, a vontade é de Deus. Se nós ensinarmos o que Deus não manda, vamos pagar preço, e muito grande. Então vamos ler a mensagem de hoje, é Mateus capítulo 19, para a nossa meditação. Diz assim o texto sagrado. Jesus fala sobre o divórcio. Mateus 5, 31 até 32, Marcos 10, 1 até 12 e Lucas 16, verso 18. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu, e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho da Escritura que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas o princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite este ensinamento. Glória a Deus, irmãos. E eu gostaria de relatar um sonho que eu tive. É um sonho, Deus me mostra as coisas em sonho. Glória a Deus. E nesse sonho, eu estava numa escola. Escola simboliza ensinamento de Deus. Escola simboliza coisas boas para aprender, boas novas. E eu saí de uma sala, passamos por uma porta e tinha dois rapazes perto de mim. Um do meu lado direito era meu ex-marido, né? E o outro era o rapaz. Aí ele disse assim: vocês dois já estão divorciados. Vocês já estão divorciados. Aí eu fiquei muito perplexa. Mesmo que é no sonho, mesmo que eu não conhecia aquele rapaz, mas no sonho tudo é possível, né, irmãos? E eu creio que esse sonho foi uma revelação do Espírito Santo. Eu tinha acabado de se divorciar. Aquele rapaz era muito bonito. Ele era evangélico, cor parda, assim, quase branco, cabelo escuro, preto, curto, bem trajado, traje social. Eu acredito que é social com jeans, não me lembro direito. Mas blusa com manga, assim. Traje
que muitos crentes usam. E eu fiquei muito triste, perplexa, porque aquele juiz tinha feito meu divórcio contra a minha vontade. Eu não queria ter divorciado com aquele rapaz. Ele era mais jovem do que eu, aquele rapaz do meu sonho. Ele tinha por volta de 26 anos e eu tinha 41, provavelmente. Mas não estou dizendo que aconteceu, era apenas um sonho. E aí eu fui andando por aquela escola e vi dois rapazes fortes. E aí eu comecei a falar, não podemos divorciar por qualquer motivo, querido. Nós não podemos. Se você não pegou no flagrante, não é lícito da carta de divórcio, ou divórcio se você não tem prova de traição. Eu ensinava para ele, mas eu vi que ele ainda gostava de mim. Mas algo me fez saber que ele estava pensando em outra pessoa. O inimigo estava lutando com o meu casamento. Nos dias de hoje não é diferente. O inimigo tem lutado, os demônios da pombagira têm lutado contra os casais. E é uma luta travada e constante, porque gera ciúmes nas mulheres e nós não devemos brigar também por qualquer motivo. Então, irmãos, o casamento foi Deus que fez o casamento. O casamento é de Deus. A Bíblia diz: não é bom o homem estar só, vou lhe preparar uma adjuntora. Então, o que Deus uniu não separe o homem. Deus não deu permissão para ninguém na terra fazer o homem e a mulher divorciar. Certa feita, Moisés fez uma lei, porque Moisés, ele veio na terra também como juiz e ele era guia do povo de Deus. E estabeleceu naquela época, uma lei que podia qualquer pessoa divorciar, segundo o Velho Testamento. Se você ler na Bíblia, você vai achar essa parte. Então, as pessoas estavam divorciando por qualquer motivo. Uma discussãozinha de nada. Divorciando por causa de ciúmes, porque não tinham paciência. Eram coisas absurdas. Qualquer motivinho de nada, eles estavam divorciando e Moisés deu essa permissão. Está na Bíblia escrito que é lícito o divórcio. Glória a Deus, segundo o Velho Testamento. E a palavra de Deus é toda boa para ensinar, redarguir, corrigir. Nesse momento, os fariseus, eles queriam experimentar Jesus na lei, se ele sabia acerca disso. Aí Jesus disse: o divórcio foi feito por causa da dureza do vosso coração. No princípio não foi assim, macho e fêmea o fez. Então, o que Deus uniu não separa o homem. Deus não quer que o homem se separe, de modo algum. Porque dois não são mais dois, mas uma só carne, espiritualmente falando. Então, Jesus, ele não adianta a pessoa orar, pedir direção para Deus. Senhor, dá direção, eu divorcio ou não? Não adianta orar. Não adianta rezar, fazer campanha de jejum para ver se Deus mostra. Deus nunca vai permitir uma coisa horrenda dessa, que um homem divorcie da sua esposa. Porque o casamento é para sempre. Glória a Deus, é até que a morte o separe. Então, se o seu casamento esfriou, peça a Deus o discernimento, porque provavelmente fizeram alguma obra de feitiçaria, alguma obra de macumba, para o casal separar. Porque tem muitos casais se separando por causa de obra de feitiçaria. Então, se todo mundo orasse e pedisse para Deus discernimento, por que o casamento está indo para o lixo? Deus ia mostrar que é por causa da dureza do coração do homem. Então, o que Deus manda? Perdoar 70 vezes 7. Perdoa. Ah, Senhor, mas eu fui traído. Você não é obrigada a aceitar a traição, porque Jesus disse que o divórcio ele é lícito se houver adultério.
Foi Jesus que disse: a única opção do homem divorciar é se houver adultério em uma das partes. Ou seja, se o homem traiu a esposa, cabe a ela perdoar ou não. Isso Deus deu o livre-arbítrio para a pessoa, se perdoa ou não, não é obrigada a perdoar. Você também pode ficar sozinha ou sozinho, não tem problema. O discípulo disse: Senhor, se for para isso acontecer, é melhor não casar. Então, se for para a pessoa casar para divorciar depois, não casa. Tem pessoas que casam por ambição, tem pessoas que casam porque o pastor mandou, porque a mulher está grávida, para cobrir um vexame. Então, nós não devemos casar por qualquer motivo. Para agradar pastor, não. Então, Deus não quer que você se casa para você ser honrado na sociedade. Não se preocupe com isto, porque as mães solteiras herdarão o reino dos céus. Os pais solteiros herdarão o reino do céu. Deixa as pessoas criticarem, as pessoas falarem o que quiser, não importa. Porque Jesus é o juiz. Só ele tem direito de julgar, só ele tem direito, porque o único santo que existe é Jesus. Certo dia, colocaram uma mulher adúltera no meio daqueles homens fariseus. É sempre os fariseus que acusam. Quantos fariseus existem hoje em dia acusando as pessoas de adultério, não é mesmo? Deus não deu direito para ninguém acusar ninguém. Percam essa mania em nome de Jesus, de ficar acusando o próximo. Quem sabe o que passou dentro de quatro paredes foi o casal. Ninguém acompanhou a luta do casal, o dia a dia. Então nós não devemos julgar os casais separados ou divorciados. Então, queridos irmãos e ouvintes, você que divorciou porque foi traído, você está de parabéns. Jesus, ele é santo, mas não é besta, ele não é trouxa. Amém? Ele é amor, mas é justiça também. A pessoa que traz seu próximo merece ficar sozinho na solidão, para aprender a dar valor. Com certeza, chega de ficar dando tempo para essas pessoas traidoras. E Jesus disse: sai daquele que me trai. Então nós não devemos dar muita chance. Perdoa uma vez. Mas se você não viu lugar de arrependimento, larga a pessoa para lá. Então, você não está em adultério se você divorciar por esse motivo. Pode ficar com sua consciência limpa, tranquila. A partir de hoje, se te acusaram de adultério, se não te deram nem oportunidade na igreja por causa disso, não se preocupe que Jesus está te justificando aqui hoje. Volta, filho meu, volta. Volta à minha presença. Não dê ouvido à acusação de Satanás. Volta para minha presença. Eu tenho uma obra na tua vida. Venha como estás. Venha todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tem a parábola também do filho pródigo. Ele voltou para a presença do Senhor. Só que o irmão dele não ficou feliz. O irmão dele começou a acusar. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas só pregam o amor, mas não vivem de verdade? São aquelas pessoas que, quando as pessoas voltam para a presença do Senhor Jesus, já começam a acusar. Ah, mas não era aquele lá que estava em adultério? Não é aquele lá que teve várias amantes? Ou vice-versa? Essas pessoas não têm amor no coração. Se tivesse amor no coração de verdade, recebia o teu irmão, a tua irmã de braços abertos. Então, querido, você tem que aprender quem são os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos não é aqueles que são na aparência ou na veste, não. É aquele que tem amor de receber o próximo na presença de Jesus. E o irmão do filho pródigo, ele não fez uma boa obra. Ele foi muito egoísta. Mas o pai, ele recebeu gostoso aquele irmão que tinha voltado para a presença do Senhor. Então, irmãos, viu hoje a diferença daquele que serve a Deus de verdade, daquele que não serve, daquele que tem amor e que ele não tem? Qual é? É aquele que recebe o teu próximo de braços abertos. Então aprenda a amar a partir de hoje. Deus manda você dizer para você, busque o dom do amor, que não adianta você se vestir tão direitinho, bonitinho, elegante, usar o melhor perfume, o melhor penteado, se você não tem a caridade, se você não sabe receber o teu próximo na tua igreja, se você não tem sabedoria, não tem dom de ganhar almas para o Senhor.
A igreja é sempre do mesmo jeito, sempre as mesmas pessoas, a igreja nunca cresce. Por quê? Não cresce porque a pessoa não tem sabedoria de ganhar almas para Jesus. Jesus disse, eu quero que minha casa se encha. Deixa Deus fazer a obra, tira a tua, pastor, tira a tua mão da obra de Deus, que Deus vai pôr a dele, amém? Não se preocupa porque a obra não é do homem, a obra é do Senhor Jesus. Quem está de engano na casa do Senhor não vai continuar, Deus vai tirar aqueles que estão de engano. Porque o Senhor tem dito, glória a Deus, o justo, ele vai separar no teu celeiro. Mas o injusto, ele vai lançar no fogo eterno, onde há o demônio diabo e teus anjos, o falso profeta e o anticristo. Então, tira a tua mão da obra do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus usar o teu vaso para falar. O Senhor, ele é misericórdia. Para de agir como os fariseus, acusando. Os fariseus acusam as pessoas inocentes, porque os fariseus acusaram Jesus de pecado. E tanto que disseram para Jesus, você está todo em pecado e ainda ensina a nós. Você acha, meus irmãos, que não tem muita gente me acusando neste momento, me chamando de pecadora? Se acusou Jesus que era santo, quanto mais eu, que sou falha e pobre e miserável na presença do Senhor. Mas Deus tem me dado graça, Ele tem me dado sabedoria para ensinar. E Deus manda dizer para você, busca o Senhor em oração. Busca, encha teu vaso de azeite. Encha, não desanima. Volta na presença do Senhor, volta a congregar de novo. Você que nunca mais quis ir em igreja evangélica nenhuma, nem sequer visita. Volta. Deus ele vai te dar mais uma chance. O amor, a misericórdia é infinito. Volta enquanto é tempo. Antes que o Senhor tirar o castiçal de ouro de você. Antes que ele risque o teu nome do livro da vida. Aí vai ser tarde demais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, Deus manda nós, irmãos, não apontarmos ninguém, não acusarmos. Atira a primeira pedra é quem não tem pecado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. São só essas minhas palavras. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo ao Senhor Jesus. Verso 10. Os discípulos de Jesus disseram, se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu, este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque são castrados, foram castrados, e outros ainda não se casam, outros não casam por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite este ensinamento. Então, quem está ensinando hoje não é o homem. Quem está ensinando é Jesus. Aprenda, aprenda. Peça para Deus sabedoria para ensinar. Porque tem muita gente dizendo que tem que ficar casado pro resto da vida. Não é isso que Deus quer do teu povo. Que o teu povo fique casado à força, com uma pessoa que não presta, com pedófilo, com tarado, estuprador. Jamais. Então o divórcio é para essas pessoas. Você não deve aceitar isso na sua casa, um mau elemento na sua casa. É certo, da carta de divórcio sim. Mas não faça 2 vezes o mesmo erro. Deus está dando uma chance. E fique com a consciência tranquila, porque Deus, ele já perdoou o teu pecado. Glória a Deus. Você errou, casou, porque não sabia se ia dar certo ou se não ia dar certo. Ou talvez Deus tenha te avisado em sonhos e o homem mentiu, disse que não era verdade, que nunca ia te trair. E você não deu por avisado, ficou por desapercebido. Mas Deus está dando uma nova chance. Divórcio pode ser feito uma vez, desde que seja por causa do adultério. Se não for isto, casar com a repudiada também comete adultério.